É indiscutível que Neymar Júnior é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro depois de Pelé. Donos de dribles desconcertantes, gols irretocáveis e números irreversíveis, o menino da Vila ganhou fama no mundo do futebol, mas ainda me pergunto se conquistou o seu lugar no templo dos deuses da bola. Se você fizer uma pesquisa com quem gosta de futebol e perguntar quem são os 3 maiores jogadores desse século, a grande maioria vai responder Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, gol! Ainda vão lembrar de Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Lewandowski ou até mesmo de Benzema e Suárez. No entanto, pouquíssimos falarão o nome daquele que tinha tudo para ser o maior depois do rei. Quando surgiu no Santos e ganhou grande destaque um pouco antes da Copa de 2010, o garoto impressionou o mundo. Decisivo, intimidador e insinuante, o jogador deu esperança ao povo brasileiro que uma nova era de vitórias estava chegando. Mas infelizmente, o então técnico da seleção brasileira, Dunga, fez diferente daquilo que Carlos Alberto Parreira fez em 1994, quando levou o jovem Ronaldo, que ainda nem era fenômeno, para ganhar o Tetra nos Estados Unidos, e não escolheu o destaque santista para o elenco de 2010. O final, todos nós já sabemos. Perdemos aquele que poderia ter sido um dos melhores anos de Neymar com a camisa da seleção brasileira, e esta, por sua vez, foi eliminada para a Holanda, nas quartas de final do torneio. Após a derrota, pouco foi falado sobre esse assunto. Afinal, em 2014, o torneio seria realizado no Brasil, e teria tudo para ser a Copa de Neymar Júnior. Ao contrário do que muitos imaginavam em 2010, o craque permaneceu em gramados tupiniquins por mais algumas temporadas, até que, no meio de 2013, ele se transferiu para o Barcelona da Espanha. E foi aí, ao contrário do que muitos imaginam, pelo sucesso futebolístico alcançado, que as coisas começaram a desandar. Motivos para isso? 2. A transação foi completamente obscura em relação aos valores envolvidos, resultando até mesmo na renúncia do presidente do Barcelona anos mais tarde, e a falta de aceitação do craque, que nunca engoliu o fato de não ser o principal astro do time. Afinal, Messi era o rei do Camp Nou. O bom início no time culé garantiu ao brasileiro o status de estrela internacional, e o Hexa tinha tudo para ser a coroação de um início brilhante de carreira. Mas o conto de fadas teve o segundo capítulo tenebroso em sua trajetória. Após uma entrada violenta de Zúñiga, da Colômbia, ainda nas quartas de final, Neymar sofreu uma fratura na terceira vértebra lombar e ficou de fora da sequência do torneio. Sem ele, o Brasil tomou a histórica goleada de 7-1 para a Alemanha e o sonho do Hexa teve que ser, mais uma vez, adiado. Depois da decepção, mesmo mantendo o nível futebolístico ainda alto no clube espanhol, outros pontos críticos na carreira do craque começaram a aparecer. Festas, extravagâncias e infinitos casos românticos começaram a ganhar mais destaques que os gols e dribles do brasileiro. Em 2017, Neymar toma a decisão que muda de vez o rumo da sua carreira. Para conseguir o protagonismo tão sonhado e também participar da transação mais cara do futebol, o jogador deixa o Barcelona rumo ao PSG, que pagou os 222 milhões de euros da multa contratual de Neymar. Ele seria a estrela do audacioso projeto do time francês para conquistar a tão sonhada UEFA Champions League, jamais então vencida pelo clube. Eis que chega o ano de 2018 e com ele mais um Mundial, agora na Rússia. Os otimistas diziam que agora mais maduro, Neymar seria o responsável por trazer a Copa para o Brasil. Ele estava retornando de uma grave lesão que havia sofrido meses antes da competição, ficando muito tempo fora dos gramados. Longe de sua forma física ideal, o camisa 10 da seleção brasileira ficou marcado pelas reações exageradas aos toques e faltas dos adversários. A fama de Kaikai tomou conta dos noticiários. Seus mergulhos e simulações inseriram mais um destaque negativo na carreira do jogador. O menino Ney já não tinha mais a mesma admiração de outrora. Depois disso, novos escândalos com festas e mulheres, novas decepções com o PSG, que nunca conseguiu ganhar a Champions, e a queda de rendimento futebolístico continuaram marcando a carreira do jogador, mas mesmo assim, uma coisa era inegável. Os números de Neymar ainda eram completamente impressionantes. Maior artilheiro da seleção brasileira, mais de 100 partidas pelo seu país, diversos títulos do Campeonato Francês e da Copa da França. Isso fora as conquistas anteriores em Santos e Barcelona.
Tudo levava a crer que, mesmo com um período instável, o camisa 10 ainda poderia ser eleito o melhor jogador do mundo e conseguiria trazer o Hexa para seu país. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Após diversas lesões, o físico de Neymar nunca foi o mesmo, e isso atrapalhou e muito a sequência da carreira do atleta. O carnaval, as mulheres e suas festas também, bem como constantes desentendimentos com Mbappé, o astro francês e seu companheiro no PSG. Em 2022, Neymar fez no Catar a sua melhor Copa e foi decisivo para o Brasil avançar na competição. Bem preparado, foi dele o gol que abriu o placar para a seleção contra a Croácia. No entanto, em um vacilo da equipe, o adversário conseguiu o empate e a classificação veio nos pênaltis. A seleção canarinha estava fora de mais uma Copa do Mundo e o agora homem Ney sentiu na pele a dor de mais uma eliminação. Muitos já duvidavam da sequência da carreira de Neymar na seleção, até que, em agosto de 2023, o jogador aceitou a proposta do Al Hilal e foi para a Arábia Saudita, se tornando um dos atletas mais bem pagos do mundo. Se na ida ao PSG, Ney quis dinheiro e também protagonismo, ao escolher a Arábia, ele encerrou de vez a chance de ser eleito o melhor jogador do mundo e provou que esse não era mais um sonho que fazia parte da sua carreira. Infelizmente, para finalizar, pelo menos momentaneamente, apesar de tudo brilhante na carreira do atleta, Neymar se contundiu na última partida da seleção brasileira contra o Uruguai, no último 17 de outubro de 2023, rompeu o ligamento do joelho e está fora do futebol por pelo menos 9 meses. Será esse o fim da carreira de um dos jogadores mais promissores de futebol de todos os tempos?